Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar como que eu fiz algumas dessas artes aqui, que são bem contemporâneas e são super fáceis de fazer, qualquer pessoa pode fazer isso aqui, e elas ainda, quando ficam emolduradas, ficam ainda mais bonitas. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer. Então vocês vão precisar de uma moldura, uma tesoura, fita adesiva, um pedaço de papel ou algum paninho. Eu utilizei tinta acrílica, um papel de aquarela, alguns pincéis, tintas nanquim, eu usei 0.5 e 0.3 e um potinho com água. Então, para começar, eu peguei papel de aquarela, peguei o porta-retrato e eu demarquei com a tinta nanquim mesmo, só para saber o tamanho exato do quadrinho que eu tô utilizando. Então, uma vez que eu demarquei, eu vou recortar aqui. Aí, quando você terminar de recortar, só confere se ficou bem certinho dentro da moldura. E aí, podemos começar o desenho. Então, para esse primeiro desenho, eu vou utilizar essas cores aqui, um laranja e uma cor meio vinho. E aí, eu vou limpar bem o pincel. E então, eu vou misturar um pouco com a água. E vou desenhando como se fossem algumas amebas. Meio que não tem um desenho certo, mas eu fui criando tipo umas amebas. E aí você vai misturando as cores. Eu comecei com o vinho e depois fui colocando alguns pigmentos de laranja. Essa minha tinta ela é bem fraca, a qualidade dela não é muito boa, então ela fica tudo meio aquarelado. Mas eu acho que fica até com uma aparência legal. Então você vai misturando e pintando. Aí eu comecei a fazer essa primeira ameba bem grande, pegando as duas laterais da folha. Depois eu escolhi uma cor um pouco mais escura para fazer um círculo. Então você faz a moldura do círculo e depois vai pintando ele, preenchendo o círculo. Aí depois eu limpei o pincel e comecei a fazer uns desenhos em laranja para dar um contraste entre as cores. E aí depois você vai esperar secar bem a tinta. E aí com a tinta nanquim, a 0.5, eu fui desenhando essas linhas bem tortas mesmo, não precisa ficar perfeita. E aí eu fui passando uma ou duas vezes pelo mesmo local para ficar essas linhas sobrepostas. E esse é o resultado. Então, para o segundo desenho, eu utilizei somente a tinta preta, misturei com um pouco de água, e aí eu fui criando riscos na vertical. Então, eu desenhei o primeiro risco ali bem no meio, e aí depois fui desenhando um risco à direita, mais ou menos do mesmo tamanho e espessura, e depois também do lado esquerdo. Então, ficaram 3 riscos, mais ou menos da mesma altura e espessura. E por fim eu fui puxando as extremidades com o próprio pincel para que ficasse esse efeito da pincelada aparecendo. Então, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, eu fui fazendo esse efeito. E o segundo quadro já está pronto. Então, a terceira opção, eu vou utilizar a fita adesiva. Então, eu fui colocando em todas as bordas, eu coloquei um pedaço no tamanho exato da fita. Então, eu fui colocando em todos os lados. Não se esqueçam de pressionar bem a fita no papel, para que na hora que você tira a fita não fique aquele serrilhado de tinta, né, que fica feio. Aí assim que a fita estiver bem posicionada,
Eu escolhi utilizar essas cores, um azul e um verde, e eu fui passando em toda a folha. Então eu fui misturando, fazendo meio que um mesclado entre o azul e o verde. Eu misturei um pouquinho do preto ali pra ficar com um pouco mais escuro, então acabou ficando esses pigmentos meio mais escuro, meio acinzentado. E aí, quando secar bem, você pode retirar a fita com bastante cuidado para não puxar pedaços da folha. E aí depois eu peguei o preto com um pincel um pouco mais fino e fui fazendo umas ondulações na parte de baixo. E aí por fim eu fui pintando essa parte embaixo do riscado que eu fiz. Então eu fui preenchendo com preto em toda essa parte. Então depois que eu preenchi toda essa parte de preto, eu fui puxando uns riscos com um pincel bem fininho, fui puxando uns riscos pra cima, que aí eu acho que dá uma sensação meio de... fica parecendo uma cidade meio abstrata, um skyline ou uma frequência de áudio, sei lá. Fica um desenho bem abstrato. E aí, conforme fui pintando esses riscos, eu vi que algumas partes ainda estavam meio transparentes, então eu ainda preenchi com mais preto, pra ficar bem sólido essa parte preta. E na quarta opção, eu utilizei somente as cores azul e branco, misturei bem e deixei ela bem aquarelada. Então, aí com o pincel mais grosso, eu fui fazendo meio que um retângulo no meio da folha, para que ele fique bem aquarelado mesmo. Então, você vai misturando ali e fazendo um retângulo bem imperfeito mesmo. E aí, quando secar bem, você vem com a tinta nanquim e vai fazendo uma folhagem. Então, eu fiz só um cabinho de uma folha e depois fui desenhando as folhinhas bem simples. Uma folha bem simples de fazer. Então, vai preenchendo todo. E eu passei ele um pouco do tamanho do retângulo que eu fiz. Mas você pode também fazer ele só na parte interna do retângulo. Fica a escolha. E esse foi o resultado. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixa aí o seu comentário. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E até o próximo. Tchau!